Olá pessoal, aqui quem fala é Zé Cardoso para mais um vídeo aula aqui do curso Como Criar um Site com DigitalOcean e Server Pilot. Ok, na aula anterior a gente criou os dois servidores e um dos servidores a gente criou com uma chave SSH e na outra aula e no outro servidor a gente criou sem uma chave SSH com uma senha para o usuário root, tá certo? Então, e eu disse que ia deixar lá para o final para mostrar como acessar aqui, tipo, a gente acessar o console, que é o comando lá, tipo, você quiser, que nem a gente usa para entrar aqui no Windows, quando a gente entra aqui no CMD, que é o console, tipo, acessar aqui o servidor e tal. Então eu vou mostrar como fazer isso nessa aula aqui, aí se você tiver alguma dúvida e já tira de vez nessa aula, como acessar o servidor e usando chave SSH e como acessar o servidor e usando a sua senha root, tá certo? Então, lembra que a gente criou a chave SSH e a gente criou uma senha que era esse aqui. Então, a gente vai aqui nesse programinha que é o PuTTY, e na outra vez a gente usa o PuTTYGEN para gerar a chave, e aqui agora a gente vai abrir o PuTTY, tá certo? Aqui na bandeja do Windows, e aqui em PuTTY, a gente acessa esse aqui, abre esse programinha aqui, o PuTTY. Então, quando o programinha abrir, e ele para dar acesso, a gente precisa informar o endereço IP, tá certo? A gente vai acessar primeiro com a chave, que é esse o servidor 1 que tinha a chave, a gente copia aqui o endereço IP, a gente cola aqui o endereço IP, a porta a gente deixa 22, e aqui no tipo de conexão a gente deixa SSH, tá certo? Agora a gente volta aqui em SSH, nessa opção aqui do menu, a gente expande aqui, e a gente faz clique aqui em autenticação. E a gente precisa carregar a nossa chave privada de SSH para dar ao servidor o acesso. Então a gente vai encontrar aqui esse SSH privado aqui que eu salvei naquele exemplo anterior. E agora a gente só precisa, você pode voltar aqui na seção se quiser, e você pode dar um nome a essa seção, servidor 101, e clicar em salvar e tal. Se você quiser salvar para não ficar toda vez fazendo o mesmo processo, a gente faz clique em Open. Então, automaticamente ele vai perguntar o seguinte: login as, você vai logar como, a gente vai colocar o nome do usuário do servidor, que é root, e por padrão. E quando a gente colocar isso, ele vai pedir a paráfrase, a passphrase que a gente criou, né? Que é tipo essa senha aqui que a gente colocou lá na nossa chave SSH. Então, aqui você copia a senha e dá um Ctrl C, mas aqui você só usa você coloca o cursor do mouse aqui e faz clique com o direito do mouse. Só faz clique uma vez com o direito do mouse e aperta Enter. Então ele já cola a senha, tá certo? Não vai funcionar se você clicar Ctrl V, ele não vai colar, tá certo? Se você faz clique direito do mouse, ele já cola. Então, você percebe que aqui ele já entrou no root, certo? Aqui o login como root, e via aqui, que é a chave SSH, e aqui a gente está dentro do nosso Linux, do nosso Ubuntu, e aqui mostra o horário de servidor, processos, e aqui a gente está dentro do horário do root e pronto para executar comandos. Ok? A gente não vai fazer nada aqui, então eu vou simplesmente fazer um exit para sair, tá certo? Agora a gente vai fazer o acesso também usando o servidor número 2, que a gente usou o root e a gente criou uma senha. A gente vai colocar o endereço IP, copiar o endereço IP do servidor número 2, colocar aqui. Lembra que nesse caso não tem uma chave SSH, a gente não precisa autenticar nada aqui porque a gente não criou uma chave SSH na hora de criar o servidor. E a gente vai colocar aqui em... deixa eu ver... a gente vai deixar esse tipo de conexão. Vai clicar em Open, Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu vou colocar o servidor e deixar esse SSH mesmo. Coloquei Open, só que não tem chave SSH, tá certo? A gente vai clicar sim aqui quando aparecer lá. A gente vai dizer que o root que o usuário é root. Ele vai pedir a senha. A gente vai copiar essa senha e colar aqui a mesma senha que a gente usou lá. Faz clique, apenas dá um clique do lado direito do mouse e aperta Enter. E
e pronto. A gente já está dentro do nosso servidor Ubuntu aqui, o usuário root e o usuário arroba e o IP do servidor, e aqui a senha, a gente colocou a senha lá e ele entrou aqui no Ubuntu, e aqui a gente está no usuário Ubuntu e pronto para executar os comandos que a gente precisar, tá certo? Então, se você for fazer um acesso também via FTP e usando FileZilla ou CyberDuck, que é esses programas de acesso FTP, você faz a mesma coisa, tá certo? É só quando for a chave SSH você usa, e quando for a senha você usa a senha. Quando a gente for na aula que fala sobre acessar o servidor, a gente vai ver isso para não falar sobre esse assunto duas vezes, tá certo? Então, eu apenas adicionei essa aula aqui para mostrar como acessar o console e do servidor usando a chave SSH e usando a senha conforme o nosso servidor, tá certo? E na próxima videoaula a gente vai aprender como adicionar um domínio e como configurar um DNS do nosso servidor, tá certo? E então até a próxima videoaula.